Imagine uma jovem de apenas 17 anos, cheia de sonhos, energia e vontade de viver, sendo brutalmente arrancada da sua rotina para enfrentar um dos casos mais cruéis da história criminal do Japão. Essa é a história de Junko Furuta, um nome que até hoje causa arrepios e levanta questões sobre a maldade humana e a falha da sociedade em proteger suas vítimas. Junko era uma estudante comum, descrita pelos colegas como inteligente, gentil e dedicada. Ela tinha boas notas, trabalhava em meio período e sonhava em construir um futuro estável. Nada em sua vida indicava que ela se tornaria protagonista de um dos crimes mais bárbaros já registrados. Tudo começou em novembro de 1988, quando Junko voltava para casa depois de um dia de estudos. Foi nesse caminho aparentemente normal que seu destino foi interrompido. Um grupo de jovens criminosos ligados a Yakuza a avistou e decidiu transformá-la em alvo de uma armadilha brutal. Um dos rapazes, Hiroshi Miyano, conhecido por suas conexões com gangues locais, se aproximou de Junko fingindo precisar de ajuda. Esse truque simples foi suficiente para levá-la a um beco sem saída. Quando percebeu que estava em perigo, já era tarde demais. Os sequestradores a levaram para uma casa comum em um bairro residencial de Misato, em Tóquio. À primeira vista, ninguém poderia imaginar que atrás daquelas paredes se desenrolaria uma verdadeira câmara de horrores. Foi nesse local que Junko ficou presa por 44 dias. No início, os raptores justificaram que mantê-la escondida era apenas um sequestro temporário. Mas rapidamente, a situação saiu do controle e se transformou em algo muito pior. Junko foi submetida a abusos constantes e inimagináveis. Durante esses dias de tormento, Junko sofreu violências físicas e psicológicas inimagináveis. Relatos posteriores do caso descrevem sessões de espancamento, queimaduras com cigarros e até fogo, além de estupros repetidos por dezenas de homens, convidados pelos sequestradores. O mais perturbador é que os vizinhos chegaram a ouvir gritos e barulhos suspeitos vindos da casa. Mesmo assim, preferiram não se envolver. O silêncio da comunidade se tornou cúmplice do sofrimento da jovem. Junko, em sua inocência e desespero, chegou a implorar para que fosse libertada. Mas a crueldade dos raptores aumentava conforme o tempo passava. Eles se divertiam com a dor dela, tratando-a como um objeto descartável. Com o passar dos dias, o corpo de Junko começou a ceder. Ela já não conseguia andar direito, estava desnutrida e mal conseguia falar. Ainda assim, os agressores não demonstravam nenhum sinal de piedade. Um dos aspectos mais revoltantes desse caso é que os próprios pais de um dos sequestradores sabiam que uma garota estava presa dentro da casa. No entanto, por medo da gangue e da reputação do filho, fingiram ignorar o que acontecia. Junko foi obrigada a ligar para os pais e dizer que estava bem, que havia fugido de casa apenas para evitar que fosse procurada. Essa manipulação cruel prolongou ainda mais seu tormento. Os sequestradores a forçavam a dançar, cantar e agir normalmente, mesmo quando seu corpo já não tinha forças. Era como se quisessem apagar sua humanidade, reduzindo-a a um brinquedo. Os métodos de tortura se intensificaram com o tempo. Junko teve ossos quebrados, foi deixada sem comida por dias e chegou a ser enfiada em um freezer. Os detalhes, revelados nos registros judiciais, são tão chocantes que até hoje deixam marcas em quem lê. Apesar de tudo, Junko ainda demonstrava uma impressionante resistência. Mesmo após semanas de tortura, em alguns momentos ela tentava se manter firme, talvez acreditando que um dia seria resgatada. Mas o destino foi implacável. Em janeiro de 1989, após 44 dias de sofrimento, o corpo de Junko não resistiu.
Ela faleceu em condições atrozes, deixando para trás uma história marcada pela indiferença e pela crueldade. Com medo das consequências, os agressores colocaram o corpo dela em um tambor de 200 litros cheio de concreto. Esse recipiente foi abandonado como se fosse apenas lixo. A descoberta só aconteceu porque um dos sequestradores, posteriormente preso por outro crime, acabou confessando o assassinato de Junko. Foi assim que a polícia encontrou seu corpo e iniciou a investigação. O caso chocou o Japão. A brutalidade com que Junko foi tratada deixou o país inteiro em choque, levantando debates sobre violência juvenil, gangues e a responsabilidade da sociedade diante de sinais de alerta ignorados. Os 4 principais envolvidos foram presos e julgados. Porém, as sentenças foram consideradas leves demais para a gravidade do crime, já que todos eram menores de 20 anos na época. Isso gerou indignação e revolta popular. Muitos questionaram como um sistema judicial poderia permitir que tamanha monstruosidade fosse punida de forma tão branda. Esse caso passou a ser um marco para o debate sobre a reforma das leis japonesas voltadas para menores de idade. A história de Junko Furuta também é lembrada como um exemplo cruel de como a indiferença social pode perpetuar tragédias. Se vizinhos, colegas ou até familiares tivessem agido, talvez sua vida pudesse ter sido salva. No entanto, o silêncio falou mais alto. E Junko se tornou vítima não apenas dos sequestradores, mas de toda uma rede de omissão. Hoje, mais de 3 décadas depois, o nome de Junko ainda ecoa como um símbolo da injustiça. Livros, documentários e reportagens continuam trazendo sua memória à tona. Para muitos, contar sua história é uma forma de dar voz à jovem que foi silenciada tão brutalmente. É uma maneira de impedir que ela seja esquecida. O caso também serve como alerta sobre a necessidade de intervenção diante de sinais de abuso. Não basta ouvir um grito ou perceber algo estranho e virar o rosto. O silêncio pode custar vidas. Cada detalhe da história de Junko Furuta revela o lado mais sombrio da natureza humana. A capacidade de jovens de 16 a 18 anos de cometer tamanha crueldade é uma lembrança perturbadora do que somos capazes de fazer quando a empatia desaparece. Ao mesmo tempo, a negligência de adultos e autoridades mostra como a sociedade pode falhar em proteger seus membros mais vulneráveis. Junko, que sonhava apenas com uma vida simples e feliz, acabou tendo sua existência roubada de forma inimaginável. Sua dor não pode ser revertida, mas sua memória continua viva como uma denúncia contra a crueldade. Cada vez que relembramos essa história, reforçamos a importância de não normalizar sinais de violência, porque a violência, quando ignorada, se multiplica e destrói vidas inocentes. Junko Furuta não teve a chance de contar sua própria história. Mas hoje, ao narrarmos seu caso, damos a ela um espaço de memória e resistência contra o esquecimento. E que sua lembrança seja também um chamado. Nunca fechemos os olhos diante da dor do outro, porque o preço do silêncio pode ser uma vida perdida. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, comente e inscreva-se no canal para não perder mais fragmentos da mente, onde revelamos o que muitos preferem ignorar.